Olá a todos, meu nome é Flávio e hoje a gente vai aprender um pouco sobre algoritmo. Até então a gente aprendeu um pouco sobre a lógica, os conectivos e tudo mais. Hoje chegou o momento da gente começar a trabalhar a lógica e envolver tudo isso em algoritmos. Mas a primeira coisa e a mais importante é a abstração. Você não consegue criar um algoritmo sem antes abstrair o problema. O que eu quero dizer com isso é que toda vez que a gente for criar um algoritmo, vai ter um momento onde você vai ter que pensar na elaboração do seu algoritmo, fazendo a abstração do problema. Lembrando que lógica nada mais é do que uma sequência de passos para você resolver algo. Então, um algoritmo também, uma sequência de instruções para você resolver um problema, tá bom? Então, quando eu falo de abstração, a gente tem que entender o que se trata aquele problema e quais são as informações e dados importantes ali para que eu possa manipular o problema e trazer uma solução. Dentro de abstração, dentro dos conceitos de abstrações, você vai ter que abstrair ali essencialmente as variáveis, né? O que é nome, o que é dado, o que é informação, o que faz o quê, tudo isso são variáveis propostas dentro dessa abstração, dentro deste problema. Mas como criar essas variáveis, né? O que são de fato essas variáveis, de onde vêm, né? E aonde vai, para que serve? Bom, e aí entra um conceito da linguagem de programação. Nós temos algumas linguagens de programação no mercado, algumas, muitas, né? E as mais, assim, bom, pelo menos as que eu vejo com mais frequência é Java, JavaScript, Python, C++, C Sharp, são as que têm aí uma maior parte do mercado, certo? E aí, onde entram as variáveis? Bom, a gente poderia utilizar uma pseudolinguagem como Portugal, mas é, não temos tempo para isso. Então, aqui eu vou abordar os conceitos da linguagem de programação JavaScript. Então, todo o nosso curso agora vai entrar com os conceitos de programação sobre JavaScript. Toda forma de declarar, de manipular, de percorrer algo vai ser inerentes ao JavaScript. Continuando, eu escolhi o JavaScript porque é uma linguagem popular e tem muita aplicação utilizando. Além disso, ela tem uma curva de aprendizado relativamente baixa, por não ser altamente tipada e não ser uma linguagem orientada a objetos. Então, torna o conceito de aprendizado inicial ali muito mais fácil para aqueles que nunca tiveram contato. E além disso, quando você se tornar um pouco mais fluente, você vai perceber que tem muito mercado de trabalho para essa tecnologia. Bom, mas vamos voltar ao que interessa, a declaração de uma variável, mas dessa vez usando ali o JavaScript. No JavaScript tem três formas da gente declarar uma variável. A primeira e a mais utilizada é a palavra reservada, usando a palavra reservada let, tá? E aqui eu dou um exemplo da sintaxe. Let, perceba que eu utilizo essa palavra reservada no início, né, da frase. Let, dou um espaço, nome da variável. Que nome é esse? O nome que você conseguiu abstrair do problema. Igual, que esse sinal de igual na programação, pelo menos na maioria das linguagens, um sinal de igual único assim, ele representa a atribuição. Então, sinal de atribuição e valor. E aqui eu tenho a definição de cada um desses passos da sintaxe da declaração da variável. Let, palavra reservada do JavaScript usada para a declaração de uma variável. Nome variável, o nome da sua variável. Que nome é esse? Pode ser qualquer nome, pode ser biscoito, caramelo, cachorro. Dependendo do problema, pode adotar diversos valores. Um sinal de igual representa sinal de atribuição, valor representa valor inicial de sua variável. Continuando,
nós temos também a declaração utilizando o var. Perceba que a sintaxe para a criação da variável é a mesma, tá? Para a declaração da variável é exatamente a mesma, tá bom? Muda somente a palavra reservada, tá? E também nós temos a terceira palavra reservada aqui, que é o const. O const, perceba que a estrutura é a mesma para as três, tá bom? Mas existe uma diferença em cada uma delas. A gente vai entender isso ao decorrer do curso. Mas antes, vamos falar só um pouquinho para não ficar tudo assim muito nebuloso. Basicamente, a grande diferença é o escopo, tá? É aonde essa declaração existe e até onde ela vai. E uma outra diferença, por exemplo, entre o const e o let é que o const é uma variável do tipo constante, tá? O valor não pode ser alterado, tá? O let, o valor não pode ser alterado e o const também nunca pode ser inicializado não, nunca pode ser declarado sem uma inicialização. Por exemplo, você não pode falar const e nome da variável somente. Vai dar um erro, porque ele exige que você declare essa variável e inicialize. O let não. O let você pode declarar ela sem um valor e depois você pode atribuir um valor a ela. Neste primeiro momento, utilizando o let, ele vai estar definido como undefined, se você não iniciar com um valor, né? E o var? O var, basicamente, ele tem um escopo global. Então, ele consegue ser enxergado em todo o seu código, tá? Mais para frente, a gente vai detalhar um pouco melhor tudo isso. Mas lembrando que, hoje em dia, as formas de declaração de variáveis no JavaScript mais utilizadas são let e const. A var, geralmente, não tem tanto uso mais, tá bom? Então, continuando aqui, vamos entender, vamos praticar um pouco, né? Olha só, eu trouxe esse enunciado aqui de uma prova que eu encontrei na internet. E vamos entender, ó. Escreva um algoritmo que armazene o valor 10 em uma variável A e o valor 20 em uma variável B. A seguir, utilizando apenas atribuições entre variáveis, troque os seus conteúdos, fazendo com que o valor que está em A passe para o valor B e vice-versa. Ao final, escrever o valor que ficaram armazenados nas variáveis. Lógico que eu vou simplificar aqui um pouco, pois é muito... a gente está muito no início aqui ainda, mas basicamente a gente vai utilizar o conceito de criação de variáveis e manipulação das variáveis ali, sem muito manipular os valores, né? Então, vamos lá. Qual é o editor de código que eu vou utilizar hoje? Nenhum. Eu vou utilizar basicamente o navegador do meu computador. Beleza? Aqui eu já estou com o meu navegador aberto em modo anônimo. Flávio, por que modo anônimo? Porque em modo anônimo o meu cache vem limpo, né? Eu não tenho nada na memória do meu navegador. Ele vem totalmente limpo. Vou apertar aqui F12, tá? No meu teclado eu vou apertar a tecla F12. Quando eu clico F12, ele abre para mim aqui essa página, essa aba, né, o DevTools. E aqui ele pode vir assim, geralmente ele vem aqui nessa parte de Elements, e aí eu troco aqui para console. O que esse console faz? O console é um console como se fosse um editor, tá? Então você pode testar aqui seus códigos, pode testar algumas coisas antes mesmo de você entrar num editor de código, como o VS Code ou outro, tá bom? Então vamos lá, vamos observar, vamos entender a abstração do problema. O problema é o seguinte, trocar a variável A com a variável B, o valor da variável A com a variável B. Eu consigo fazer isso de imediato? Não sei, vamos testar. Vamos lá, vamos criar de acordo com o que está lá. Eu tenho a variável A, que tem o valor 10, e também tenho a variável B com o valor 20, certo? Então agora, se eu apertar um Enter aqui, nada acontece, tá? Aparece só ali undefined, porque eu não tenho nenhum processo aqui a ser feito. Agora, vamos tentar fazer o seguinte, vamos pegar A e vamos falar que A vai receber B.
Olha só, eu peguei o valor de A e atribuí a B. Quanto agora está valendo o meu A? Meu A está valendo 20. E o meu B? Está valendo 20 também. E agora? Temos um problema, né? Basicamente, eu perdi o valor que estava em A. Então, eu não tenho mais esse valor 10. Por quê? Porque eu falei que A, ele recebe o valor que tem em B. E não guardei esse valor A em lugar nenhum. Então, o que a gente precisa fazer? Deixa eu falar que A aqui vai receber 10 de novo. Opa, esqueci o sinal de atribuição. Vamos vir aqui, ó. Pronto. E agora nós temos A valendo 10 e B valendo 20. Certo? Vamos entender o que a gente precisa de fato fazer. Isso é um erro que muitas pessoas que estão começando cometem. Quando nós temos um problema, nós temos que pensar nele um tempo antes de começar a executar o código. Tá vendo? Se fosse uma prova, se fosse um teste, você já teria errado, porque você falou simplesmente que A é igual a B. E não é isso que o problema está falando. O problema está falando que você deve trocar o valor que tem no A pelo valor que tem no B e o valor que tem no B pelo que tem no A. Ou seja, você só vai inverter os valores. B vai passar a valer 10 e A vai passar a valer 20. E como é que a gente pode fazer isso? Bom, eu preciso armazenar algum dos valores em outro local para que eu não perca esse valor. Então, para isso, a gente pode criar, por exemplo, uma variável auxiliar. Eu vim aqui, ó, variável auxiliar, e nesse momento eu nem preciso dar um valor para ela. Eu posso deixar ela simplesmente assim, variável auxiliar. E agora, o que a gente vai fazer? Bom, eu vou falar que a minha variável auxiliar, ela vai receber, que a variável auxiliar vai receber o valor A. Legal. Então, agora eu tenho que o valor da minha variável auxiliar é 10. E agora, o que eu posso fazer? Bom, agora é simples. Eu posso falar agora que minha variável A vai receber a variável B. Ah, mas aí aconteceu a mesma coisa. A e B valem 20. No entanto, nós temos o valor de A armazenado. Então, agora, eu só preciso fazer o seguinte. Falar que B vai receber o valor que está no auxiliar. Certo? Vamos entender aqui, ó. Se eu vier aqui agora e imprimir o valor de A, a gente consegue ver que agora está valendo 20. E o B? O B agora está valendo 10. Olha só, a jogada aqui é o seguinte. A gente criou aqui uma variável auxiliar para armazenar um valor e depois a gente trocou. Simplesmente, eu usei aquele... Imagina a situação, nós temos 3 caixas, né? Então, eu peguei o valor que estava numa caixa, coloquei na outra, depois eu armazenei ali naquela caixa, né, para não perder, e depois eu voltei, coloquei em outra posição. Basicamente, nossa variável auxiliar foi utilizada para que a gente não perdesse o valor inicial que estava em A, certo? Claro, eu entendo que ainda é o início, é um código relativamente confuso e logo a gente vai entender mais. Mas perceba aqui, ó, no uso, né? Nós criamos nossas variáveis aqui, ó, let A igual a 10, let B igual a 20, e aqui a gente criou uma variável sem valor inicial. Por quê? Porque ela simplesmente iria receber um outro valor no decorrer do código, tá bom? Galera, por hoje é isso, tá? Não se espantem com esse código inicial. Lembrem, revisem também as tabelas que a gente viu sobre os símbolos, né? De atribuição, de maior igual. Tudo isso vai ser importante para a próxima aula, onde a gente vai falar sobre estrutura condicional, tá bom? Grande abraço, bons estudos e até a próxima.